Guerreiros e guerreiras da enfermagem, hoje nós vamos falar da técnica de aferição de pressão arterial. Então, fique ligado. Técnica de aferição da pressão arterial. Como nós vimos em aulas anteriores, temos dois métodos para aferição da pressão arterial. Método direto, que é aquele onde se insere um catéter dentro da artéria e você tem uma medida da pressão, você tem uma medida direta da pressão arterial, que é pelo meio invasivo. E outro método é o que nós vamos falar aqui, é o método indireto. O método indireto é via auscultatória e palpatória, utilizando o conjunto de estetoscópio e esfigmomanômetro. Esse aqui é o estetoscópio e esse aqui é o esfigmomanômetro. Aqui o estetoscópio, ele tem a parte da armação metálica, tem a parte das olivas auriculares que são inseridas dentro da orelha, e temos a parte do diafragma e campânula. É a parte que nós inserimos sobre a artéria braquial para a medida da pressão arterial. Essa bolsa é a bolsa que vai envolver o braço do seu cliente, do seu paciente, e ela é chamada de manguito. Temos a pera, que é a pera que você vai insuflar, e temos essa válvulazinha de metal que você vai abri-la e fechá-la. Você vai fechar na hora da insuflação e você vai abri-la na hora da desinsuflação. O manguito, ele tem esse reloginho, que é o manômetro. É no manômetro que você vai ver o valor da pressão arterial. É importante que o cliente fique na posição sentado, é importante que esse cliente esteja a um tempo de repouso, não tenha realizado atividades físicas nas horas antecedentes, não tenha ingerido café, não esteja com a bexiga cheia. Então, são importantes algumas considerações para que essa pressão não venha viciada, alterada por algum fator específico. E também é importante que o paciente deixe o membro na altura do coração. Quais são os objetivos de se verificar a pressão arterial do seu cliente? O primeiro objetivo é você verificar valores alterados. Então, você precisa verificar a presença de alguma normalidade, que vai ser sinalizada pelo aumento pressórico, por um pico hipertensivo, ou por uma hipotensão também. Qual é o outro objetivo de se aferir a pressão arterial? É de nortear a conduta clínica. O outro objetivo é o acompanhamento clínico desses pacientes. Esses pacientes, por exemplo, os hipertensos, eles precisam ser acompanhados, até para ver se a pressão está continuando alta com alguma medicação, ou se a medicação ela está sendo eficiente, ela está tendo eficácia. Então, é importante esse acompanhamento também. Quais são os profissionais que podem executar o procedimento após o treinamento da técnica? Auxiliares de enfermagem, cuidadores de idosos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem. Agora nós vamos então descrever o procedimento passo a passo. Preste muita atenção. Então você vai posicionar o cliente sentado com apoio nos pés e com o braço apoiado ao nível do coração. Você vai localizar a artéria braquial por palpação e você vai colocar o manguito cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Você vai localizar o pulso radial e palpar a artéria radial. E a partir daí, você vai insuflar o manguito até que você não consiga perceber nem mais uma pulsação da artéria radial. Então, você vai insuflar até a oclusão total da artéria radial. A partir desse momento que você não percebeu mais o pulso, o que você vai fazer? Você vai colocar o estetoscópio na orelha, com as olivas auriculares voltadas para frente, e vai colocar o diafragma do estetoscópio sobre a artéria braquial. E aí você vai insuflar 30 milímetros de Hg acima daquele valor que você encontrou quando você percebeu que você não sentiu mais o pulso da artéria radial. Por exemplo, se você parou de sentir o pulso da artéria radial no 90 milímetros de Hg, por exemplo, você vai insuflar
90 mais 30, você vai insuflar até 120. A partir do momento que você somou 30 mililitros de HG, você vai começar a desinsuflação. Você vai abrir aquela válvula que eu mostrei no início da aula. Você vai abrir lentamente, vai começar a desinsuflação. Começar a desinsuflação lentamente, mais ou menos 2 a 3 milímetros de HG. Como você vai saber, como que você vai identificar qual é a pressão máxima e qual é a pressão mínima? Durante a desinsuflação, o primeiro som que você vai ouvir é o som de Korotchikov. Na fase 2 de Korotchikov, os sons apresentam intensidade mais suave e prolongada, assemelhando-se a um murmúrio intermitente. Então você vai ouvindo aquele murmúrio, só que os sons estão mais suaves. Eles não são tão agressivos como a primeira fase. E na terceira fase de Korotchikov, os sons vão se tornando mais agudos e altos. E você vai vendo o desaparecimento daqueles murmúrios que você começou a escutar na fase anterior. Então, na quarta fase, os sons eles vão se tornando mais abafados, menos distintos e suaves. Essa é a quarta fase. E a última fase, que é a fase 5 de Korotchikov, essa fase ela coincide com o último som audível. A partir daí, os sons vão desaparecendo completamente. E essa fase que corresponde à pressão, vamos lá, qual pressão que vai ser? A pressão diastólica, a pressão mínima, a pressão baixa. Nós vamos fazer uma ausculta, então, dessas batidas, dessas fases de Korotchikov. Então, vamos lá. Aqui, vocês conseguiram perceber como o som ele é mais incisivo, ele é mais forte, que é que você identifica como a pressão máxima, que é a fase 1. E essa última fase, você percebeu que os sons desapareceram completamente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um curtir aqui, deixe seu like aqui no nosso vídeo e aproveite e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima!